Tirar o Bom dia, Brian. Daphne. Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Nós já estamos com o nosso convidado aí? Nós estamos com o nosso convidado, né? Se você quiser, a Então nós gente vamos pode... inverter. Vamos inverter. Vamos começar a falar de campanha da fraternidade e depois falamos de carnaval. Ótimo. Então, trazendo aqui o Tá. deputado Raimon, aqui, deputado federal aqui pelo Rio de Janeiro, pelo PT. Bom dia, Raimon, tudo bem? Está fechado seu microfone. Vamos lá. Bom dia, Daphne. Bom dia, Marcelo. Como vocês estão? Tudo bem? Eu bem, Raimon. Você vai bem? Pulou muito carnaval ou se retirou? Eu fiz duas coisas ao mesmo tempo. Eu brinquei um pouquinho, fui na avenida, fui um pouco em bloco também, mas também fiquei recolhido uns dias, assim, descansar o corpo para essa batalha de 2026. Mas foi bom, deu para fazer de tudo um pouquinho. Que Que maravilha. Daphne, eu te explicar para os nossos leitores, o Raimon foi religioso, chegou a ser dos capuchinhos, se eu não me engano. Depois ele abandonou a batina e veio para a vida civil e virou político. E é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. E é uma pessoa aqui no Rio de Janeiro envolvido com todos os movimentos que defendem o povo de rua, os moradores de rua, certo? E a campanha da fraternidade, há anos, há 40 anos, a CNBB lança a campanha da fraternidade nesse período de quaresma, tá? É isso. E esse ano, o tema da campanha da fraternidade é voltado justamente para a moradia, fraternidade e moradia, tá? Fala que quando o verbo se faz moradia, a dignidade humana torna-se missão. Então, eu trouxe o Raimon aqui para a gente conversar sobre esse foco que todas as igrejas, a partir de hoje, vão dar, inclusive recolhendo dinheiro para ajudar nos programas de moradia popular. Depois tem alguns quadros que eu fiz. Eu não sei, Raimon, você quer primeiro falar dessa importância da fraternidade em si e depois entramos no tema? Como é que você quer fazer? Pode ser, Marcelo, pode ser dessa forma. Primeiro, eu quero fazer cumprimentar você e a Daphne e os assinantes do 247, os nossos companheiros e companheiras que nos acompanham, dizer da alegria de estar aqui nessa quarta-feira de cinzas, para a gente bater esse papo. Fazer uma pequena correção, o meu mandato como presidente da Comissão de Direitos Humanos terminou, Terminou? semana passada, assumiu agora a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia. Mas eu continuo membro da Comissão de Direitos Humanos, porque esta é pauta de nossa vida. Mas quem vai presidir neste ano 2026 é a deputada Alice Portugal. Vou fazer só essa correção para ficar aí os créditos colocados de maneira correta. Depois também, Marcelo, se me permite, nós estamos celebrando neste ano de 2026 a 63ª campanha da fraternidade. São 63 anos. Eu errei. Falei em 40, são 60. São 63 anos, desde 1964. Na verdade, ela surge em 62, na Diocese de Natal, no Rio Grande do Norte. Depois ela se estende para mais 13 dioceses. E em final de 63, Dom Helder Câmara, um homem totalmente envolvido, inclusive com o tema de hoje da campanha da fraternidade. Dom Helder, é bom a gente lembrar, da Cruzada São Sebastião, no Leblon. Ele foi o idealizador e o criador daquela cruzada. Dom Helder Câmara, então ele no Concílio Vaticano II, em Roma, ele era secretário-geral da CNBB à época, ele manda uma carta a todos os bispos do Brasil dizendo assim, olha, vocês já ouviram dizer certamente de uma discussão que tem sido feita no Nordeste brasileiro, no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Norte e no Ceará, em 62, 63, e agora nós decidimos, como Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, nós decidimos que a partir de 64, todas as dioceses do Brasil tratarão do tema da campanha da fraternidade. Interessante pensar, Marcelo e Daphne, que nós estamos vivendo aí em 64 o início do golpe que estabeleceu uma ditadura de 21 anos.
O Brian falava sobre isso aí na discussão anterior, em relação àquilo que hoje os Estados Unidos pensam em relação à Venezuela, fazendo uma comparação e falando do avanço da direita nos Estados Unidos. Então, naquele momento, as forças militares, né, a ditadura que se estabeleceu no Brasil por 21 anos, iniciava. E a CNBB, de maneira corajosa, estabeleceu o tema da campanha da fraternidade. É bem certo também dizer que, naquele momento, os temas sociais não eram tão latentes, né? O momento inicial da campanha da fraternidade era um momento mais intimista, na questão da sua casa, da sua família, né, do seu núcleo, da sua paróquia, mas isso foi avançando, 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 e durante o período da ditadura militar, vendo a crueldade que foi a ditadura, a igreja, que era muito progressista naquele momento, avança com temas mais políticos. E hoje, o tema da moradia, né, fraternidade e moradia, com o lema "Ele veio morar entre nós", isto é, falando que Jesus morou, para morar tem que ter moradia, morou entre nós. Esse tema é um tema profundamente político. Então, a gente sabe disso. Então, nós estamos falando de um tema existencial, de um tema político, porque ele é garantido no artigo 6º da Constituição Federal de 1988, e a Igreja o assume com uma reflexão para todos os cristãos católicos do Brasil e também para os que não são cristãos católicos, que quiserem se somar a esta luta bonita, necessária e importante, que ainda constitui um grande débito, um grande déficit para a sociedade brasileira, de modo particular para os mais pobres. Pois eu peguei um texto, aliás, eu peguei lá no Vaticano, lá, na página do Vaticano, divulgado pela CNBB, que se a Daphne puder mostrar, que dá o número. A CNBB põe no texto base da campanha que 6 milhões de famílias vivem em condições precárias ou sofrem com aluguéis abusivos, mais de 8,3% dos domicílios do país. 26 milhões de famílias residem em locais inadequados, é um outro, segundo, Daphne, sem infraestrutura básica ou em áreas de risco. Cerca de 328 mil irmãos e irmãs vivem hoje em situação de rua no Brasil. São números que assustam, deveriam assustar, no meu modo de ver. O que você acha, Raymond? Acho que esses números, eles são muito reais. Sabe que durante a transição em 2022 para 2023, no chamado governo de transição, quando o presidente Lula estabelece um grupo de trabalho para pensar como é que seria a discussão de 2023 para cá, a elaboração de políticas públicas, nós constatamos esses dados que você levanta. Então, a CNBB, ela tem esses dados, e esses dados nós já o havíamos levantado. Nós falávamos naquela época de 320 mil cidadãos, homens e mulheres, que vivem em situação de rua no Brasil. Nós falávamos naquela época de 7 milhões de pessoas sem moradia. Não estou falando de moradia precária, não. É sem moradia, sem moradia. E nós estamos falando hoje de 26 milhões de famílias. Se você coloca 26 milhões de famílias numa média, né, de 3 pessoas por família, e essa média é baixa, claro que é. A gente poderia colocar 4. Estaríamos falando de 100 milhões. Metade da população brasileira, praticamente, vive em moradias sem a infraestrutura necessária para que a vida aconteça com dignidade. Então, nesse sentido, a gente sabe que esses números não são só alarmantes, eles serem anunciados pela igreja, pela CNBB, por nós que seguimos a Jesus de Nazaré, que veio morar entre nós e que, vindo morar entre nós, não encontrou, né, um espaço, inclusive, para nascer, né? A gente sabe, recentemente agora, dezembro, nós estamos em fevereiro, nós vivenciamos o Natal, e uma das expressões é exatamente essa, né? Maria e José não encontraram lugar para Jesus nascer. Então, ele veio morar entre nós. Então, esta campanha da fraternidade é uma campanha de denúncia,
de denúncia. Ela se reveste, né, de uma visão progressista da fé, no entendimento de que a fé e a vida dialogam, que a fé e a vida elas não dialogam, né, com a hipocrisia. E a gente pode, inclusive, fazer relação a muita coisa que a gente viveu. Você falou, a gente vai falar agora de campanha da fraternidade e depois falamos de carnaval. Os carnavais também, muitos deles, já falaram muito sobre a questão das precariedades sociais, das precariedades de moradia, por exemplo. E esse ano falou-se muito daquilo que a gente tem vivenciado, que é a questão da hipocrisia, né? Você acha que você mantém um determinado padrão e esse padrão dá conta de tudo, quando na verdade nós temos lares, entre aspas, muito bem estabelecidos, onde a violência está ali dentro, não tem a precariedade, onde convive com pessoas que estão nas calçadas, morando nas ruas. Então nós precisamos acordar. Acho que a igreja, ela dá para nós uma sinalização de que a nossa fé, ela não pode dialogar com hipocrisia. Nós precisamos abrir os dados, né, desvelar esse mapa, esse quebra-cabeça da sociedade brasileira e entender que essa desigualdade que há no Brasil, em que uns têm muito, né, em que outros nada têm, essa desigualdade ela é clamorosa aos céus. Tem uma expressão, Daphne e Marcelo, que a gente usa no movimento de moradia, e eu estou aqui hoje usando propositalmente uma camisa da comunidade Vila Autódromo, né, porque o tema que você me propôs era sobre moradia. Eu estou aqui usando essa camisa desta comunidade resistente na zona oeste da cidade. Não está dando para ler. Vila Autódromo, e embaixo dela está escrito o quê? Só onda? Está escrito sem remoções. Rio sem remoções. Tá, calma. Tá. Foi? Mas você estava falando sobre essa vila, Vila Autódromo. Não, eu estava falando que, na verdade, esse processo de denúncia que a igreja faz é um processo muito coerente com uma fé progressista, de compreender que a fé da igreja não está guardada dentro de uma caixinha, ela dialoga com a realidade do povo, e há uma realidade muito dura em que as pessoas precisam dialogar. Aí o Cruvinel está falando aí exatamente disso. Nós tivemos a Carolina Maria de Jesus cantada, trazida para a avenida pela minha querida, né, estação de escola de samba da Unidos da Tijuca, né, trazendo Carolina Maria de Jesus, esta mulher que refletiu a questão da realidade da favela, da falta de moradia, né, do corpo preto que sai de Minas Gerais, que vai para uma favela em São Paulo e que faz uma revolução, né, com seus escritos e com a sua vida, né? Então, assim, nós não podemos achar de maneira nenhuma que aquilo que nós acreditamos está distanciado daquilo que nós vivenciamos nas práticas do carnaval, nas práticas da cultura, nas práticas sociais, nas discussões políticas, nas legislações que produzimos. E por isso eu quero dizer com toda força de minha voz, esta campanha da fraternidade é profética, porque ela mexe numa ferida da sociedade brasileira, onde nós, no movimento social, e por isso eu falava de Vila Autódromo, movimento social de moradia, temos uma frase cunhada que diz assim: muita casa sem gente e muita gente sem casa. Muita casa sem gente e muita gente sem casa. A Vila Autódromo, só para vocês terem uma noção, para não ficar descontextualizado, a Vila Autódromo é uma comunidade de 627 famílias, mais ou menos, moradias. E esta Vila Autódromo sofreu com as remoções na época das Olimpíadas e Copa do Mundo, e foi uma resistência que vocês não imaginam. Eu estive presente em praticamente todas as ações de remoção da Vila Autódromo, pessoalmente.
a gente teve confrontos seríssimos com a Guarda Municipal da Prefeitura do Rio de Janeiro, nós tivemos confrontos seríssimos em que pessoas idosas foram agredidas, casas derrubadas à revelia com pessoas dentro, e olha, pasmem, pasmem, e nós, mesmo assim, ainda consideramos uma vitória. Destruíram a Vila Autódromo, das 620 moradias, 27 moradias que lá existiam, restaram apenas 22, mas são 22 resistências que construíram dentro do espaço de Vila Autódromo o que hoje nós chamamos, conhecido internacionalmente, o Museu das Remoções. Essas 22 famílias contam a crueldade que foi a remoção de mais de 600 famílias da comunidade de Vila Autódromo. Então é isso, muita casa sem gente e muita gente sem casa. Queria te questionar, na verdade, te provocar, Raimon, sobre uma questão aqui que até apareceu em um dos comentários que eu estava pensando. A Nilda Rodrigues diz assim: Minha Casa Minha Vida é um grande programa do governo federal e reconhece a importância desse direito para a vida das pessoas. Moradia tem que ser política pública, obviamente, né? E as igrejas, a católica e a protestante, ocupam lugares de ajuda, de solidariedade, digamos assim, onde falta política pública, né? A gente vê o grande crescimento da influência política que as igrejas neopentecostais têm e que a Igreja Católica teve no passado, né? Com a teologia da libertação, enfim, que você sabe muito bem. Eu queria saber como é que você vê a esquerda dentro nessa, digamos assim, nessa toada aí da fé, né? Que você traz esse aspecto da fé. Por que a esquerda perdeu o espaço dentro da Igreja Católica e por que não tenta recuperar esse espaço? Como é que você vê isso? Você que é um homem de fé, mas que também está dentro da política, dentro das políticas, enfim, institucionais, né? Do voto, através do voto mesmo. Daphne, eu acho que a gente tenta o tempo todo. O que mais nós queremos, nós da esquerda, é estabelecer esse diálogo permanente com a sociedade, e na sociedade estão também as igrejas. É claro que nós queremos dialogar com o povo cristão, mas ao mesmo tempo, é claro que esse diálogo é um diálogo interrompido pelo avanço da extrema-direita, que hoje tem mecanismos, né, de organização e, de certa forma, de cooptação, que são mecanismos muito fortes. Nós sabemos, nós estamos aqui no 247 ao vivo, aqui com você e com o Marcelo, nós temos outras mídias progressistas, mas nós sabemos que os algoritmos não estão conosco. Nós sabemos que há uma influência, né, nos meios de WhatsApp, nas redes sociais, para, de certa forma, confundir as pessoas, para tirá-las exatamente desse lugar que eu havia dito, que nós, da teologia da libertação, das comunidades eclesiais de base, dos círculos bíblicos, das ações católicas, né, a ACO, da Juventude Operária Católica, né, de todas essas ações que eram muito fortes na década de 60 até década de 80, a gente queria muito que isso tivesse muito vivo, mas hoje há, né, uma queda de braço muito forte para tentar tirar as pessoas desse lugar, que é um lugar que incomoda, e aí eu quero citar o apóstolo Paulo, que diz assim, nós somos um espinho na carne da sociedade, para dizer assim, olha, isso está errado, isso não está condizente com a nossa fé. Então, hoje, o Evangelho, hoje, esta proposta da CNBB é um espinho na carne da sociedade que se organiza, como a Sheila está dizendo aí, que se organiza para aumentar o avanço do Airbnb, para você ter 10, 20 apartamentos, para você fazer temporadas e ganhar dinheiro. Quer dizer, moradia, de acordo com o artigo 6º da Constituição, ela é um direito fundamental, ou melhor, um direito social que todo mundo tem, e assim, o que a gente sabe, né, é que nessa dimensão, nessa perspectiva da questão religiosa, desde a década de 80, quando entra no Brasil via, né, região amazônica, quando entra na América Latina, essa influência norte-americana das chamadas igrejas eletrônicas, que era aquela velha história de dizer assim, olha, não precisamos ir para o confronto,
né? A nossa relação com Deus é uma relação espiritual. Tem dois planos. Tem um plano que é o plano humano, o plano que a gente está vivendo, né? O plano de nossas vidas, e tem outro plano que é o plano espiritual. Então, a velha máxima, né, que a gente viveu também na Igreja Católica, lá na Idade Média, ou no pré-Vaticano II, nem que seja da Idade Média, a gente pode colocar no anterior, à década de 60 do século passado, quando nós vivíamos antes do Concílio Vaticano II, que era uma fé desapegada da vida. Então, quer dizer, salva a tua alma. Essa era a história. E aí, vem o Concílio Vaticano II, as comunidades eclesiais de base, vem também os círculos bíblicos, e aí citar Carlos Mesters, vem também a teologia da libertação, citar aqui no Brasil o Leonardo Boff, citar Gustavo Gutierrez, citar John Sobrino na América Latina, uma reflexão que dizia assim, olha, nós precisamos voltar a ser um espinho na carne da sociedade para questionar essa sociedade dessa desigualdade que, de certa forma, não é agradável aos olhos de Deus. Mas vem uma outra sociedade que diz assim, olha, é preciso ter um conforto, né? Não se preocupa com isso não, Deus vai dar conta, né? Deus vai dar conta disso, você não precisa agir. Então, hoje, né, numa sociedade onde nós muitas vezes procuramos o conforto, onde muitas vezes as pessoas procuram aquilo que não as incomoda, esta proposta da campanha da fraternidade, como era a proposta da teologia da libertação, aliás, como é a proposta da teologia da libertação, como é a proposta das comunidades eclesiais de base, essa proposta da campanha da fraternidade, ela vem na contramão disso tudo, porque ela diz assim, não podemos nos acomodar. E aí, Daphne, oferecer para o outro, não a salvação, oferecer para o outro a luta. Oferecer para o outro não o lugar do conforto, oferecer para o outro o lugar do espinho na carne. Oferecer para o outro, não dizer para ele que está tudo bem. Não está tudo bem entrar numa igreja e passar por cima de um homem deitado na porta da igreja e ir lá para dentro e encontrar-se com Deus. Não dá para encontrar com Deus lá dentro se eu o ignoro no pobre caído na porta da igreja. Não dá para a gente achar que está tudo bem, que a gente pode destruir a democracia, que a gente pode apoiar os escândalos do Banco Master, que a gente pode apoiar os escândalos do governador do Rio de Janeiro, que coloca quase 2 bilhões de reais dos aposentados no Banco Master. Percebe? Esta igreja que diz assim, está tudo bem, é a igreja, por exemplo, que está tudo bem também colocar numa mão a Bíblia e noutra mão a arma. Então, eu também quero acreditar que nós queremos muito dialogar com a esquerda, quer muito dialogar com os movimentos evangélicos, com os movimentos neopentecostais, com a igreja mais conservadora, queremos dialogar com todo mundo. Mas nós não queremos ir para esse lugar de conforto que diz que está tudo bem a violência, que diz que está tudo bem a injustiça, que diz que está tudo bem a desigualdade, que diz que está tudo bem a hipocrisia, que está tudo bem a hipocrisia. Eu defendo a família, mas agrido a minha mulher dentro de casa. Eu defendo a família, mas estupro as meninas, as adolescentes da minha cidade ou da minha comunidade. Não está tudo bem. Então, também nós da política do campo da esquerda, no meu entendimento, Daphne, quero muito dialogar, mas quero dialogar com uma proposta que é uma proposta que vai ao encontro da minha visão política e da visão de minha fé, de seguidor de Jesus de Nazaré, que morreu aos 33 anos, e conforme diz o Frei Beto, não morreu atropelado, né, por um camelo nas ruas de Jerusalém. Morreu porque questionou o status quo da sociedade. Então, eu quero acreditar que a Igreja Católica dá esse passo, e quero dizer, viu, tem muitas igrejas evangélicas, protestantes históricas, e mesmo evangélicas, né, que não são históricas, que também tem esse viés social, e a gente precisa dialogar sobre isso. Marcelo. Raimon, eu quero depois conversar um pouco com você. Você disse que esteve na Avenida, acredito que você tenha ido ver Acadêmico de Niterói. Podemos até falar um pouco disso, porque eu tenho que falar algumas coisas sobre Acadêmico de Niterói. Mas alguns dos nossos telenautas aqui que estão nos acompanhando vêm lembrando a figura do Padre Júlio, de quem você é amigo. Esta campanha da fraternidade vai dar força ao Padre Júlio. O Padre Júlio, que tem algum problema com o cardeal, que eu não vou entrar numa de criticar, porque eu não sei os detalhes,
O que eu li é que há coisas sérias acontecendo e que o cardeal está poupando ele. O padre Júlio acaba de receber um terço direto, mandado, enviado pelo Papa. Eu queria saber você, com essa campanha da fraternidade, mexe alguma coisa com o padre Júlio? Eu acho, primeiro, Marcelo, que o padre Júlio é um homem muito forte. O padre Júlio é um homem muito coerente. Não porque eu gosto da amizade dele. Eu gosto da amizade do padre Júlio. Eu admiro muito o padre Júlio. Mas ele já é uma pessoa muito forte. Essa campanha da fraternidade, ela vem, de certa forma, dizer, né, para a sociedade brasileira que não basta estar dentro de um templo, que não basta a gente aplaudir, né, os nossos governantes. A gente tem que insistir com os nossos governantes de que eles precisam cuidar de política pública. Portanto, é um eco. A campanha da fraternidade não é que ela fortalece o padre Júlio. A ação do padre Júlio fortalece a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade é um eco das ações do padre Júlio. Um homem que se compromete com a população em situação de rua, um homem que se compromete com os pobres, um homem que diz assim: o meu evangelho, o evangelho que eu sigo, é um evangelho que está totalmente alinhado com a proposta de Jesus de Nazaré de vida plena e abundante para todas as pessoas. Então, assim, eu acho que essa campanha da fraternidade, ela é um eco, ela de certa forma vocaliza, né? Ela dá voz ao padre Júlio Lancelotti, que todos nós passamos por alguns problemas, e há esse problema aí na relação com a Diocese de São Paulo, de lá para cá, de cá para lá, mas o padre Júlio é muito maior do que tudo isso, né? E essas coisas vão passar, né? Conforme citar aqui Teresa d'Ávila, tudo passa, e o bem permanece, porque Deus é eterno, Deus é o bem, Deus é o amor. Então, assim, o bem que a gente faz, ele permanece. Né? Nada sombreia definitivamente o bem, nada ofusca definitivamente o amor, nada ofusca definitivamente o trabalho que o padre Júlio Lancelotti fez e continua fazendo. Então, eu não quero acreditar que a campanha ela vai fortalecer o padre Júlio. Acho que a campanha ela é um eco, ela vai vocalizar aquilo que o padre Júlio Lancelotti tem feito durante toda a sua vida. Eu não sei se a gente pode passar para o assunto do carnaval, mas eu antes queria ainda fazer mais uma pergunta para você informar os nossos telenautas. Como cada cidadão pode ajudar nessa campanha, a desenvolver essa campanha? Como um cidadão pode ajudar a quem mora na rua, quem está na rua? É claro, eu passo na rua, as pessoas me pedem, eu pago um prato de comida ali, uma quentinha a colar. Mas é isso? É esse tipo de ajuda? Ou alguma forma maior? Tem pessoas que se juntam e saem distribuindo comidas na rua. Tem outras que meu irmão, lá no Engenho de Dentro, recebe os moradores de rua uma vez por semana para tomarem banho, fazer barba, mudar de roupa, trocar roupa suja. Agora, faz isso uma vez por semana, não tem condição de fazer todo dia. Qual é o tipo de ajuda que cada cidadão pode dar? O Marcelo, até antes de te responder, eu quero comentar isso que a Júnia está falando, Júnia Lage está falando aqui. Júnia, eu sou apaixonado com isso que você está falando. Sabe por quê? Porque o amor, o bem, a bondade, a ternura, o afeto, não depende de nós termos fé ou não termos. Não depende de nós acreditarmos ou não. Não depende de nós estarmos engajados numa comunidade religiosa ou não. É isso mesmo, né? O padre Júlio me abraçou e me beijou. Eu queria indicar aqui, viu, o Daphne, Marcelo e Júnia. É para você também, Júnia, de modo particular, porque eu acho que você vai adorar o que eu vou aqui indicar. Eu tenho um livro que é quase um livro de cabeceira, que é um livro de teologia africana, que é um diálogo, né, entre o cristianismo e a teologia africana. Chama-se O Alabê de Jerusalém. O Alabê de Jerusalém. É isso que você está falando, sabe? Quando o bem chega, quando o amor se estabelece, quando o afeto se encontra, quando a amizade é verdadeira,
A fé é um detalhe, é um detalhe. Imagina se a gente... Oi. Só deixa eu ler aqui o comentário da Júnia, porque o pessoal escuta nosso programa, Raymond, como se fosse um rádio, então nem todo mundo tem a possibilidade de Ótimo, ler o que ela escreveu, que você comentou, ótimo. né? O Raymond comentou aqui a mensagem da Júnia, obrigada, Júnia. Quando fui a São Paulo ver o Padre Júlio, falei com ele que não tinha religião, mas viajei 500 quilômetros para vê-lo, e ele me abraçou e me beijou, ou seja, não importa se você tem ou não religião, né? Raymond, era disso que você estava falando. Não importa mesmo. Daphne, Marcelo, desculpa devagar aí na sua pergunta, mas eu vou, Não, eu vou, vai. eu vou falar um trechinho do livro O Alabê de Jerusalém. Eu vou contar uma história. O Alabê de Jerusalém era um médico africano que viajou para Roma, e de Roma ele foi enviado com a comitiva do imperador a Jerusalém na época que Cristo vivia. Lá ele encontrou uma mulher chamada Judite, se apaixonou por ela e os dois se formaram um casal. Imagina, uma judia e um médico africano se juntaram e formaram um casal e se amavam. Certa vez, diz o Alabê, ele estava na montanha e à frente tinha um homem pregando, dizendo: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os justos, porque conhecerão a paz, etc, etc. Jesus estava lá no Sermão da Montanha. E o Alabê abraçado com Judite. E quando Jesus terminou de falar, Jesus caminhou e o Alabê disse assim para Judite: ele está vindo para perto de nós, e foram se chegando para o lado, e quanto mais para o lado ele chegava, mais Jesus se aproximava dele, e aí, quando Jesus chegou perto dele, os abraçou, e aí o Alabê diz assim: quando ele tocou no meu corpo e sentiu as minhas contas, as contas dos meus orixás, ele disse para mim assim: na casa do meu pai há muitas moradas. É um aperitivozinho para o livro Alabê de Jerusalém aí para a Júnia e para quem está me acompanhando. É isso, né? Quem disse que Deus está preocupado com os textos que rezo? Eu rezo porque rezo. Eu vou à missa porque vou à missa, porque me faz falta, eu quero encontrar com os meus irmãos, quero celebrar a minha fé em comunidade, mas aquele que não faz isso e que pratica o bem e que louva a Deus e que ama a Deus e que ama os pobres, está cumprindo um mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas, porque amar a Deus sobre todas as coisas é amar os mais pequeninos. Então, Marcelo, eu acho sim que tem muito jeito de a gente ajudar. Um dos primeiros pontos para ajudar é a gente desbancar os preconceitos. Portanto, quando alguém lhe estende a mão nas ruas, você pode não ter condições de resolver o problema dele. Você não precisa dizer assim: eu vou dar uma moradia para ele, porque você muitas vezes não tem a moradia para dar. Você às vezes mora até de aluguel, ou mora com dificuldade. Você pode dizer assim: pô, hoje eu não tenho dinheiro para pagar um lanche para ele. Isso pode acontecer também. Puxa vida, ele me pediu uma roupa e eu não tenho roupa nenhuma, só tenho essa do corpo aqui. Não dá para eu ir em casa buscar uma camisa para ele. Pode ser que você não consiga ajudá-lo em nada que ele te pediu. Mas pergunta o nome dele. Interaja com ele. Não tenha medo dele. Então, assim, primeiro, vamos desbancar o preconceito. Agora, se para além de perguntar o nome dele, você puder lhe pagar uma comida, lhe dar uma roupa, ok, tá tudo bem. Mas uma coisa que nós não podemos deixar de lado, e aí que está o nosso compromisso social, que é também um compromisso de fé, mas eu quero falar compromisso social porque aí eu toco todo mundo. Eu não estou colocando dentro da caixinha apenas os meus companheiros de religião ou de fé. Se você tem consciência de que é um direito dele também ter uma moradia, acione o seu governo, exija do seu governo, exija do seu prefeito, exija dos seus parlamentares que esse debate esteja na pauta das políticas públicas. O programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa do governo federal, que é um dos programas mais revolucionários do governo federal, esse programa ele tem que dar conta também da questão da população em situação de rua. Então, se você é um cidadão e quer contribuir com o tema da campanha da fraternidade, sendo católico ou não, se você quer contribuir com o programa, com a campanha da fraternidade, você tem que entender que se alguém
se apresenta neste ano de 2026 como candidato em qualquer das circunstâncias da vida política, você tem que olhar para ele e dizer assim, ó, esse cara aqui, ele vai combater as desigualdades? Esse cara aqui, ele vai trabalhar por aqueles que mais precisam? Ele vai tentar diminuir essa distância, né, essa distância abissal entre os que muito têm e os que nada têm, para poder chegar um pouco mais próximo? Então, assim, também tem um compromisso político, social, que chega nas urnas, Marcelo. E as pessoas precisam entender isso. Quando eu voto em alguém que diz assim, eu quero dar mais armas do que livros, eu faço uma opção. Quando eu voto em alguém que diz assim, a população em situação de rua precisa morrer, eu estou fazendo uma opção. Quando eu voto em alguém que diz assim, olha, a população em situação de rua precisa ser reconhecida e precisa ter política pública para ela, eu estou fazendo uma opção. Então, assim, para além das nossas ações pontuais, que são necessárias, tá? Dar comida a alguém, ajudar alguém a se levantar, ajudar alguém a tomar um suco num dia de verão, né? Sair de casa com 2 garrafinhas d'água nesse dia de 37, 38 graus no Rio de Janeiro. Eu saio de casa com a minha garrafa d'água, saio com 2. Eu saio com 2 porque eu vou dar para o morador em situação de rua, para que ele possa se hidratar. São detalhes humanos, pequenos, né, que nos faz compreender aquilo que a gente diz, menos é mais. Né? O pequeno também ajuda, mas para além de tudo isso, nós temos que ter compromisso político de mudar a nossa sociedade. Não podemos conviver no Rio de Janeiro de maneira pacificada, tendo 20 mil pessoas morando nas ruas. Isso é um absurdo, um absurdo. Eu estou nessa luta e o seu irmão, Marcelo, o Gustavo, lá na comunidade dele, faz um trabalho de excelência. E ele não só faz aquele trabalho, mas ele também luta para que a política aconteça para aqueles homens e mulheres. É esse o papel da gente. Então nós podemos fazer muito. Fazer as coisas pontuais e fazer as grandes coisas. Lutar pelas grandes coisas. Nos envolver nas soluções das grandes coisas. Acho que esse é o caminho, no meu entendimento. Já tem até aqui a minha manchete da nossa entrevista. Temos que ter compromisso político de mudar a nossa sociedade, disse Raymond. Então, muito bom. Vai, Marcelo. Você tinha... Raymond, deixa eu te perguntar de carnaval. Você viu a Acadêmicos de Niterói? Você acha que ela vai atrapalhar ou ajudar ao presidente Lula? E você acha que ela, com aquela ala das latas da conserva, das famílias conservadoras, como disse o pastor Ottoni, seu colega deputado, ela atrapalhou o diálogo do PT, do Lula, com as religiões evangélicas? Marcelo, primeiro entender o seguinte, né? Os deputados da evangélicos, ou os deputados da extrema-direita, que não é o caso do Ottoni, tá? O Ottoni não tem sido um cara de extrema-direita, tem sido um cara do diálogo, né? Vale aqui um reconhecimento. Mas assim, nós já entrevistamos ele aqui no 247, inclusive. Mas assim, vou te dizer uma coisa, eles vão pegar tudo quanto é argumento, né? Para dizer, olha o que o PT faz. É preciso saber separar, né? Uma coisa é o PT, uma coisa é o presidente Lula, outra coisa é a escola. Nós não somos carnavalescos. Nós não fomos os carnavalescos da escola. Nós não chegamos lá na escola e dizemos assim, olha, tem que ser assim, assim, assado. O carnavalesco, ele é livre para fazer as suas críticas. Agora, se um cristão não está aberto a receber críticas da sua postura, do seu comportamento, porque não há uma crítica à fé. Ninguém escreveu na latinha, olha, o cristianismo mata. Como eu escrevo com todas as letras, né? O bolsonarismo mata. Eu escrevo e assumo. A extrema-direita mata. Eu assumo isso. Por que eu assumo isso, Marcelo? Porque a extrema-direita, ela prega, por exemplo, que todo mundo tem que ter uma arma para se defender. A extrema-direita tem em Donald Trump o seu ídolo. Revolucionário é saber escolher os seus heróis.
Então, quem escolhe o Trump como ídolo, quem escolhe o Bolsonaro como ídolo, está entendendo que é uma sociedade da barbárie. O Trump colocou nos aviões norte-americanos os nossos irmãos brasileiros algemados e amarrados aos pés para deportar para o Brasil. Não tolera, né, é um xenofóbico, não tolera o estrangeiro. Então, assim, a extrema-direita ela vai usar tudo isso para dizer é o PT. Na verdade, não é o PT. Hoje é quarta-feira de cinzas. E hoje, para nós cristãos católicos, é dia de jejum. E eu queria aqui já propor um jejum. Vamos jejuar de fake news. Porque jejuar de um pedaço de carne, eu vou jejuar de carne, vou comer uma sardinha, vou comer um filé de tilápia, que no fundo, né, vamos combinar, o que isso modifica? Nada. Agora, o jejum da fake news modifica. Vamos jejuar de fake news? Vamos parar de mentir? Vamos jejuar de palavras odiosas? Vamos jejuar de palavras agressivas? Vamos jejuar de violência contra as mulheres? Vamos jejuar de estupro? Vamos jejuar de violência contra criança e adolescente? Vamos jejuar nessa quarta-feira de cinza de feminicídio? Já pensou o Brasil um dia sem feminicídio? Um dia sem violência contra as mulheres? Porque aí a gente ganha um dia e tenta ganhar o seguinte. Esse seria um jejum bacana. Então, o jejum de pão ou de carne, ok, a igreja coloca como preceito e eu, como cristão católico, aceito e toco a minha vida. Mas o verdadeiro jejum é aquele que verdadeiramente modifica. O jejum de carne ou jejum de pouco alimento, eu faço, né, em símbolo para melhorar a mim mesmo, no sentido de que eu me considero, nesse momento, solidário a quem jejua forçadamente o ano inteiro. A quem o ano inteiro não deu pedaço de carne para comer. Então, é um jejum solidário. Agora, o outro jejum não. O outro jejum é transformador. Ele modifica. Ele cria uma outra sociedade. Jejuar de feminicídio significa não praticar feminicídio no Brasil. Não violentar as crianças no Brasil. Então, eu acho que a Acadêmica de Niterói não é questão de ajudar ou não ajudar. Qualquer coisa. Tem um ditado que a gente diz assim, para os ingratos, você pode derramar ouro em pó na mão, que ele vai dizer, puxa vida, podia ter sido em barra. Você dá para o outro um bife bem suculento, bem gostoso, e puxa vida, podia ter sido um bife a cavalo, podia ter vindo um ovo em cima. Então, assim, para quem não está nesta de ver o bem que acontece, né, o tempo todo vai ter reclamação. Agora, em relação às latinhas, é preciso a gente entender o seguinte, ali há uma crítica muito sutil em relação à hipocrisia. Eu vou voltar a 2025 anos atrás. Eu vou voltar a Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, que se virou para determinado segmento religioso de seu tempo e os chamou de fariseus hipócritas. Eu nem vou colocar a palavra fariseu, porque aí tem uma conotação também judaica, eu vou falar só da hipocrisia. Né? Chamou de hipócrita e diz assim, hipócritas, vocês falam uma coisa e fazem outra. Falam uma coisa e fazem outra. Ontem eu vi um comentário do Sóstenes Cavalcante. Eu estou citando o nome, viu? Eu não tenho problema não, estou citando o nome, um deputado aqui do Rio de Janeiro. Ele disse assim, eu sou mesmo conservador, eu sou protetor da família, dos bons costumes, da ética. Esse mesmo cara que falou isso, encontraram na casa dele, recentemente agora, R$430 mil. Esse mesmo deputado, seguidor de Malafaia, quando teve aquela chacina lá no Alemão e na Penha, ele diz assim, fizeram uma faxina, quando na verdade a reclamação depois veio, teve que recuar, porque tinha pessoas que foram assassinadas, que eram filhos de mulheres que participavam da igreja dele, lá, da igreja do Malafaia. E aí eu pergunto, como é que o senhor, que é pastor, vai dizer isso do meu filho? Vai trazer esse sofrimento para mim, que sou mãe, que estou sofrendo com a morte. Então, assim, qual é o compromisso ético de um cara desse que diz assim, eu sou mesmo conservador? Então, assim, a crítica ali na latinha, a crítica ali, não era uma crítica ao cristianismo. Eu não me senti ofendido, eu sou cristão.
Eu sou batizado há mais de 60 anos. Sou seguidor de Jesus de Nazaré, que morreu aos 33 anos e volta a dizer, não atropelado por um camelo, mas porque chamou a sua sociedade hipócrita de hipócrita. Chamou a sua sociedade desigual de uma sociedade que promovia a morte. Chamou eu sou discípulo de Jesus, que era primo do Batista, que chamou Herodes de raposa e que teve a sua cabeça decepada porque não se curvou aos hipócritas, não se curvou às raposas. Então, isso que você me pergunta, Marcelo, dialoga com o que a Daphne me perguntou. A gente quer dialogar com todo mundo, mas os nossos diálogos têm bases concretas. Eu não quero dialogar com o evangélico, com o cristão, com o católico, com os meus irmãos de fé, quero respeitar a fé deles, e respeito. Mas eu não quero dialogar com ele dizendo para ele, tá tudo bem, meu amigo, você portar numa mão uma Bíblia e na outra mão a arma. Eu não quero esse debate. Eu quero outro debate. Eu quero outro debate. Então, a discussão aí é da família conservadora, né? Família em que um pai e uma mãe dizem para o menino que se reconheceu de uma orientação sexual diferente dessa heteronormativa e o menino foi agredido e colocado para fora de casa. É a família em que o marido diz para a mulher assim, olha, você cozinha muito mal, né? Você tem a obrigação de cozinhar para mim quando eu chegar em casa, a comida tem que estar na mesa. A crítica é a isso. A crítica é a tentativa de dizer, olha, precisa ter uma família em que os membros dialoguem, onde não tem problema nenhum o homem ir ao fogão cozinhar, ou limpar uma casa, ou limpar um banheiro, onde a mulher tem o direito de ter o seu emprego, de ter a sua vida, de ter a sua liberdade, né, de ter a sua ascensão profissional. Né? Eu sou filho de uma família em que meu pai e minha mãe, né, e olha que papai e mamãe, se vivos estivessem hoje, estariam quase com 100 anos. Então, estou falando de uma geração da década de 30. Estou falando de uma geração de agora. E na época, meu pai era um trabalhador e minha mãe era uma trabalhadora. E os dois se respeitavam, e muito, e muito. Então, assim, a gente... E aí, se era uma família conservadora, é possível que que a minha família tenha sido, sim, uma família conservadora, mas com valores éticos verdadeiros, cristãos verdadeiros, onde meu pai nunca levantou a mão para minha mãe. Onde nenhum de nós filhos, nenhum de nós foi desmerecido na sua individualidade. Percebe? É esta a crítica feita nas latinhas. Não é uma crítica ao cristianismo, a fé em Jesus Cristo é uma fé que a gente tem que desprezar. Ninguém falou isso na avenida. Ninguém falou isso na avenida. Mas eles vão usar de todos os artifícios para dizer, olha o PT. Na verdade, assim, o carnavalesco não somos nós. O carnavalesco é lá da Acadêmicos de Niterói. E acho que trouxe para a avenida um reconhecimento nesse tempo em que a gente está falando de mulher e de criança. Ela trouxe a história de uma mulher. Ela trouxe a história de uma mulher, Dona Lindu. Se vocês prestarem bem, ali é claro que está a história do presidente Lula, mas ali está a matriz, a história contada na avenida, a história de uma mulher. História de uma mulher. No choro de Luiz, ao som de Garanhuns, peguei os meus meninos pelo braço. É uma mulher. É Dona Lindu. Então, assim, nesse tempo que a gente está falando numa campanha que o presidente Lula lançou há 15 dias, que é o Pacto Nacional contra o Feminicídio, e numa campanha que nós lançamos na Comissão de Direitos Humanos, que é a campanha do Disque 100, contra a violação de direito de criança e adolescente, olha, é uma mulher levando as crianças pelo braço. E aí a gente, no carnaval, sabe, Marcelo, a gente dizia assim, se liga no carnaval, se tiver violência contra a mulher, se liga, senão eu ligo 180. E a nossa Comissão de Direitos Humanos lançou outra campanha, se liga no carnaval. E se você enxergar alguma violência
algum tipo de assédio contra criança e adolescente, ligue 100, disque 100, para a gente denunciar. Acho que esse é o compromisso, sabe? Então a Avenida contou essa história. Eu estive lá no desfile, a Avenida contou essa história, mas quero aqui dizer, é a história de Dona Lindu, que deu para o Brasil um Silva, e que esse Silva foi presidente do Brasil durante 3 vezes. É essa a história. Agora, a extrema-direita vai encontrar os seus argumentos e a gente vai rebater. Bom, eu acho que foi excelente, tem muitos elogios ao Raimon aí nos comentários. Peço até para que a sua assessoria entre, leia, veja depois esses comentários. Eu queria dar uma informação, Daphne, se você me permite, o Raimon até pode comentar. A minha assessoria está acompanhando ao vivo. Graça Lago está lá firme. Está pensando o quê? Agradeço a Graça Lago, que é graças a ela que nós estamos aqui. Me ajudou muito no seu contato ontem, a Graça. Queria chamar a atenção que hoje vai ter o resultado das escolas. Há toda uma expectativa, porque, por incrível que pareça, a Escola Acadêmicos de Niterói estava desfilando e já tinha, as outras nem tinham entrado, e já havia o comentário de que ela vai cair. Vai cair, vai cair. Agora surge a Imperatriz Leopoldinense se queixando de que a Acadêmicos deixou alguns carros na saída do sambódromo que atrapalhou o desfile da Imperatriz. Ontem surgiu aqui, para mim, a conversa de que a Portela está muito mal, o carnavalesco da Portela já pediu demissão, e dizem que a Portela pode cair. Parece que só cai uma esse ano. Isso mesmo. A Niterói soltou uma nota. Desta nota oficial, eu destacaria 2 trechos, eu até mandei para a Daphne, não sei se ela consegue colocar aí na tela, 2 trechos que me chamaram muita atenção. Um diz assim: sofremos ataques políticos, enfrentamos setores conservadores e, de forma ainda mais grave, lidamos com perseguição vinda de gestores do próprio Carnaval Carioca, Liesa. Houve tentativa de interferência direta na nossa autonomia artística, com pedidos de mudança de enredo, questionamentos sobre a letra do samba. Eu fiquei sabendo, Raimon, que na hora que a escola foi registrar o samba, mandaram ela tirar o sem anistia do samba. A frase sem anistia. E a direção disse: nós não vamos mexer no samba. Se vocês quiserem que a gente tire, a gente não escreve a escola. E essa ameaça ficou. E há um outro trecho da nota que passa. Também não ignoramos o histórico conhecido no Carnaval e a narrativa injusta de que quem sobe, desce. Por isso, reafirmamos com firmeza que esperamos um julgamento justo, técnico e transparente, que respeite o que foi apresentado na Avenida e não reproduza perseguições e interesses ou pré-julgamentos. Eles têm medo, eu não sei se você sabia disso, porque Acadêmicos de Niterói não é ligado à Liesa. A Liesa, Liga de Escola de Samba Independente do Rio de Janeiro, que tem 40 anos e é dominada pelos bicheiros, nós sabemos disso. Embora hoje ela é presidida pelo filho do Anísio Abraão Davi, o Anísio. O Anísio é bicheiro, mas esse filho dele não tem nada com o jogo do bicho. Não é ligado ao jogo do bicho, mas a escola depende do jogo do bicho. Grandes patronos. A Viradouros, que é dada como uma grande escola que vem aí, pode ganhar esse discurso, é ligada com a família do Turcão. Você conhece o Turcão. O Turcão é lá de Niterói. E o filho do Turcão, Marcelo Calil, o Calil, estudou comigo no Colégio Marista, se dizer. Agora, já a Acadêmicos de Niterói é ligada à Liga RJ. A Liga RJ é a que está dominando, controla, comanda as escolas de acesso.
O presidente da Liga RJ, que briga com a Liesa, embora seja diferente, é o ex-presidente da Acadêmicos de Niterói. E o atual presidente da Acadêmicos de Niterói, que veio aqui, o Wallace, é o ex-presidente da Liga RJ. Então, há uma disputa. Eu estou chamando a atenção aqui dos nossos internautas para isso. Há uma disputa política nessa questão toda. Aí está, o atual gestão da Liga, o presidente atual, que é o ex-presidente da Acadêmicos de Niterói, e o atual presidente da Acadêmicos de Niterói, que é o ex-presidente da Liga. Há todo um jogo político por trás disso. Não sei o que vai acontecer. Não acho... Para mim, eu acho que a Acadêmicos de Niterói não ganha esse carnaval, mas não sei se ela merece descer. Eu não acompanhei tudo. A transmissão da TV Globo, como eu já falei aqui, com a Daiane, na segunda-feira, foi uma transmissão medrosa e até omitindo fatos, omitindo informações. Não mostrou direito a Acadêmicos de Niterói. Eu queria trazer esses detalhes e deixo aí para vocês. A gente está sem tempo, Marcelo. A gente vai pois é, acabou, né? Vai ter que encerrar. Eu acho que o comentário do Marcelo já se basta, né? O comentário do Marcelo já se basta. Eu acho que é isso mesmo, Marcelo. A gente tem essa preocupação e vamos ver hoje o resultado, né? Acho que é uma luta, resultado grande. Eu queria, hoje não temos mais tempo, mas eu queria, Daphne, não terminar aqui sem dar aqui o autor do livro. Eu falei o livro, não disse o autor. É Altair Veloso. Altair Veloso é um grande, grande amigo aqui de São Gonçalo, viu? São Gonçalo. Então, tá aí o Alabê de Jerusalém de Altair Veloso. Mas quero agradecer, Marcelo, e vamos ficar na expectativa para que tenha hoje um julgamento justo, né? Que tenha tido um julgamento justo para todas as escolas de samba, porque o Carnaval Carioca é maravilhoso e a gente precisa ainda ser mais reconhecido no mundo inteiro, mas ele trouxe temas importantíssimos para dialogar, inclusive com o tema da campanha da fraternidade. E aí eu queria terminar fazendo um salve aqui à Acadêmicos de Niterói e um salve também à Unidos da Tijuca, que trouxe a querida Carolina de Jesus para a Avenida Marquês de Sapucaí. Muito obrigada, viu, Raimon? Foi maravilhosa a sua entrevista. Obrigada, Marcelo. Agora a gente Obrigado, tem um mundo. Continuem aqui conosco. Obrigada. Um abraço. Tchau.